Graça e paz no nome de Jesus. Eu quero louvar ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos em mais um culto da ressurreição. Eu não sei que horário você está assistindo esse vídeo ou vai assistir esse vídeo. Eu estou aqui na Assembleia de Deus de Rolândia, do meu sogro, o pastor Santana. Estou aproveitando esse período aqui para preparar esse vídeo da ressurreição. Ele não está sendo ao vivo, porque hoje, se você está assistindo no domingo da ressurreição, então saiba que hoje teremos escola bíblica normal. Nesse período de quarentena, claro, uma escola bíblica interativa pela internet, vamos colocar assim. Vamos ter pessoas participando da escola bíblica e você vai interagir conosco através das redes sociais. E por causa disso, nós não estamos podendo gravar, nesse momento em que você assiste, um culto da ressurreição para transmitir ao vivo. Então, eu estou aqui, Assembleia de Deus de Rolândia, eu vim trazer minha esposa e meus filhos para verem o vô e a avó e aproveitei e passei aqui na igreja para gravar isso para vocês. Quero louvar ao Senhor pela ressurreição de Cristo, porque é a ressurreição de Cristo que nos enche de esperança e expectativa com relação ao poder de Deus e ao futuro de cada um de nós, inclusive. Hoje, no culto, nós vamos falar acerca disso, nós vamos cantar acerca disso. Hoje, no culto, nós vamos celebrar o fato de que Jesus ressuscitou. Eu sei que as canções que vamos cantar, talvez até você já tenha ouvido uma delas recentemente, coloquei recentemente aqui, a Porque Ele Vive, em um dos últimos cultos, mas não dá para passar culto da ressurreição sem cantarmos isso. Então, quero fazer uma oração agora com você, passarmos para o momento de cântico e depois você fica com a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 20. Se você não tem a sua Bíblia aí, dá uma pausa, corre, pega a sua Bíblia, nós vamos caminhar por ela, vamos observar João, Mateus, 1 Coríntios. Então, você vai precisar estar com a Bíblia na mão nesse seu culto da ressurreição. Se o pessoal da família ainda não acordou, também dá uma pausa, chama o pessoal, chacoalha todo mundo. Essa é a vantagem de não ser ao vivo. Você pode dar uma pausa e chamar quem precisar. Chama quem precisar para celebrar com você, ok? Vamos orar, vamos dar início a esse momento de culto. Feche os seus olhos aí onde você está. Deus eterno, Deus bondoso, de graça e verdade. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é Deus acima de todos, porque não há ninguém como o Senhor. Bendito é o seu nome, sempre foi bendito e sempre será. O Senhor é o mesmo Deus desde a eternidade passada até a eternidade futura. O Senhor nunca muda, não existe no Senhor sombra de variação, como diz a tua palavra. Nós te louvamos, Pai, por quem o Senhor é. Nós te louvamos pelos teus feitos, por aquilo que o Senhor faz. Nós te louvamos porque o Senhor é digno de ser louvado, Pai. Queremos entregar para o Senhor louvor do nosso coração nessa manhã. Queremos entregar para o Senhor louvor do nosso coração para celebrarmos a ressurreição do seu Filho. Aleluia, Senhor. Bendito é o Senhor que fez isso por todos nós, Pai eterno. Queremos colocar os nossos corações nas suas mãos, para que o Senhor possa trabalhar-nos, para que o Senhor possa colocar dentro do nosso coração, Pai, o conhecimento do Senhor, que é necessário para que possamos te amar mais, para que possamos correr mais na tua direção, estarmos mais próximos do Senhor, Pai, para que te conheçamos dia a dia, cada vez mais. Bendito é o nome do Senhor, Pai. Bendito é o Senhor para todo sempre. Glórias ao nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre
dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E Ele é Senhor por um único motivo, pelo fato de que Ele ressurgiu. Ele está vivo. Se Ele estivesse morto, não teria como reinar sobre nada ou sobre ninguém. Mas o fato dele estar vivo faz com que ele possa reinar eternamente sobre tudo e sobre todos, sobre todas as coisas criadas. E mais ainda, o fato dele estar vivo, que é o que estamos celebrando nesse culto de hoje, domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, o fato dele estar vivo faz com que nós também possamos crer que existe um amanhã para nós. É porque ele vive que nós não precisamos ter medo da morte pela certeza da ressurreição. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, para terminar. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus.
Vamos olhar para a palavra do Senhor e tentar extrair dela conhecimentos, ensinamentos acerca desse período em que nós estamos celebrando, comemorando, não apenas a morte de Jesus, mas a ressurreição dele. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, aí na sua casa, para você abrir a sua Bíblia, no Evangelho, conforme escreveu o apóstolo João, no capítulo 20. Capítulo 20 do Evangelho de João, vamos lá? Eu vou ler os 10 primeiros versículos, portanto, versículos de 1 a 10 do Evangelho de João, do capítulo 20. Diz assim, de acordo aqui com a minha versão de Bíblia. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava. Todas as vezes que aparece o outro discípulo ou aquele discípulo a quem Jesus amava aqui no Evangelho de João, saiba que ele está falando do próprio João. Então foi contar para João e para Pedro. Maria fez isso. E disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Eu quero convidar você, apesar de que já oramos, eu quero convidar você a fazer uma breve oração nesse momento. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor Jesus, nós queremos bendizer o Teu nome pelo privilégio de celebrarmos a ressurreição do Senhor. Queremos, Pai eterno, celebrar o plano que o Senhor traçou desde a eternidade, um plano que incluía a nossa salvação e do qual fazia parte a morte e a ressurreição do Seu Filho. Muito obrigado, Senhor, por esse gesto de amor do Senhor para conosco. Muito obrigado por essa atitude salvadora e muito obrigado porque hoje nós podemos celebrar a ressurreição do Seu Filho. Queremos te pedir que o Senhor abra os nossos olhos e ouvidos para que possamos desvendar as maravilhas que estão ocultas na Tua lei, para que possamos nos aproximar do Senhor e te louvar como convém, como o Senhor merece. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, eu quero convidar você a observar esse texto e perceber que nesse texto existe uma pergunta muito clara aqui que está sendo feita no final. Na verdade, não é nem uma pergunta, nós que queremos discorrer disso, transformar em pergunta. Ele, no versículo 9, diz, ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. É isso que diz o versículo 9. E aí eu transformo isso em pergunta e coloco para você, e falo, e pergunto para você, por que era necessário ressuscitar Jesus dentre os mortos? Eu confesso, acredito até que já falei, não sei se você já me ouviu falando isso, porque eu sei que já falei isso outras vezes, eu confesso que quando eu era criança, adolescente, até o início da juventude, eu tinha dificuldade de compreender por que era necessária a ressurreição de Jesus. Porque eu entendia plenamente a necessidade de que alguém perfeito, sem pecado, morresse para que alguém que tivesse pecado não precisasse morrer. Eu entendia a necessidade dessa troca. A morte de Cristo no lugar da minha morte, que sou pecador. Tudo bem. Então, para que eu entrasse no céu, fosse aceito por Deus, para que o meu pecado fosse perdoado, era necessário que um inocente morresse em meu lugar. Então, para mim, durante muitos e muitos anos, como eu disse até o início da juventude, o plano de Deus, ele era plenamente entendido por mim até a cruz, até o sepultamento de Jesus. A partir de então, eu não entendia a necessidade da ressurreição. E demorou muitos anos até que eu percebesse as importâncias, as várias importâncias da necessidade da ressurreição de Cristo. Por isso hoje, quando eu me deparo com textos que dizem que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, hoje tudo faz sentido.
Mas então, para fazer sentido na sua cabeça também, que pode ser que um ou outro ainda não tenha isso tão claro na mente, eu quero convidar você, como eu já disse, a transformar essa afirmação em pergunta. Por que é necessário que ele ressuscite dentre os mortos? E eu quero convidar você a passear tanto por esse texto, quanto por toda a Bíblia Sagrada, para tentarmos descobrir, para tentarmos responder essa pergunta e descobrir por que é necessário, ou por que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Vamos lá? Em primeiro lugar, quando a gente observa por toda a Bíblia, a gente sempre encontra a Bíblia mostrando que no coração do ser humano existe crença em outros deuses, além do Deus de Israel, além do Deus das Escrituras. A palavra de Deus o tempo todo nos diz: não há Deus como nosso Deus, não há um outro Deus como o Senhor. E esse é o primeiro motivo. Porque, ao fim das contas, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos? Em primeiro lugar, porque não há Deus como nosso Deus. Tem muitas canções que falam disso. Talvez você se lembre de uma ou de outra que tenha uma frase, que tenham essa frase: não há Deus como o nosso Deus. Isso é mais pura verdade. E eu digo que a ressurreição é necessária, porque quando nós observamos toda a história da humanidade, nós vemos os seres humanos direcionando a adoração para muitos outros deuses e que alguns deles supostamente fazem obras maravilhosas. Mas nenhum desses deuses ressuscita alguém dos mortos. E mais, nenhum desses outros deuses ressuscita a si mesmo dos mortos. Me lembro agora de uma canção também da minha época de adolescência e juventude, bem das antigas, lá da década de 90, creio eu. E ela dizia, em um determinado momento assim: imagino que o seu Buda teve boas intenções, expôs bem os problemas, mas não deu as soluções, e eu sei que o seu Maomé vida eterna prometeu, mas os ossos dele ficam no lugar onde faleceu. Então, comparando, essa canção compara Cristo com vários outros líderes de várias outras crenças, e aí, a partir de então, nessa comparação, ela diz que esses líderes morrem e permanecem onde estão. Mas hoje, se vamos no sepulcro de Jesus, você vai ver uma placa em que está escrito bem na entrada, e pastor Santana, meu sogro, já foi lá várias vezes e já viu essa placa, e está escrito lá: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. Hoje é o dia em que celebramos isso. O domingo da ressurreição é o dia que celebramos que não há Deus como nosso Deus, porque ressuscitou seu Filho dentre os mortos. Agora, além disso, por que era necessário que ele ressuscitasse? Em segundo lugar, para provar que o sacrifício de Cristo na cruz foi aceito. Seria muito fácil alguém se levantar e dizer: eu estou aqui para morrer por você, eu estou aqui para morrer pelos meus filhos, para morrer pelos meus seguidores. Como podemos saber que o Deus a quem você serve irá aceitar esse sacrifício? Cristo ressuscita dentre os mortos, entre outras coisas, para que tenhamos a certeza de que o sacrifício de Cristo pelo seu povo foi aceito. Numa determinada conversa com seus discípulos, ele diz em João: eu dou a minha própria vida pelo meu povo. Eu voluntariamente a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para reavê-la. Ele está dizendo isso porque ele sabe que esse sacrifício será aceito por Deus quando ele acontecer e que, portanto, ele já tem poder para, futuramente, depois da morte, reaver a sua própria vida. O que Jesus está dizendo é isso, é que essa aceitação do sacrifício de Deus, o sacrifício dele, pelo próprio Deus, é marcado, é demonstrado pela ressurreição. Essa aceitação é demonstrada quando os discípulos entram no sepulcro e percebem que aquele que morreu por eles não está mais lá. Deus o aceitou como sacrifício por mim, como sacrifício por você, e a prova disso é o sepulcro vazio. Agora, em terceiro lugar, por que era necessário, como diz no versículo 9, ressuscitar ele dentre os mortos? Para que ele seja a primícia dos que dormem. Preste atenção nisso, para que ele seja a primícia dos que dormem. Isso também está na Bíblia. Quando nós observamos a narrativa da crucificação e morte de Jesus, de acordo com o evangelista Mateus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, você percebe o versículo 51 narrando que no momento em que ele morre, o véu do santuário se rasga em dois de alto a baixo, a terra treme, fende-se as rochas, e o versículo 52 diz:
Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isso é Mateus 27, eu li os versículos 52 e 53. O que está acontecendo aqui é que na ressurreição de Jesus, ele traz com ele muitos. Ele traz com ele muitos como sendo o início de uma grande ressurreição. E quando nós vamos observar o que o apóstolo Paulo fala acerca disso em 1 Coríntios, nós vemos lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, no versículo 20, ele dizendo: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. As primícias era a ideia de o primeiro fruto da colheita, a primeira mãozada de feixes de trigo que você corta para colher, isso entregava-se para Deus. Os primeiros frutos que você retirava da árvore, você trazia para o Senhor, isso era oferta para Deus, isso eram as primícias. O que Deus está dizendo na ressurreição de Cristo e desses outros santos de Mateus 27, é que haverá um grande número de ressurretos. E de acordo com o apóstolo Paulo, Cristo e esses eram as primícias, eles eram os primeiros exemplares de uma grande ressurreição que haveria. Mas para que houvesse essa grande ressurreição de todos nós, era necessário que ele também ressuscitasse dos mortos. Por isso é que nós, como acabamos de cantar, não precisamos ter medo do amanhã. Para ele ser a primícia dos que dormem, é sinal de que haverá um grande grupo dos que dormem que vão precedê-lo, que vão caminhar depois dele, ou melhor, que vão vir após, não simplesmente preceder, mas vir após ele, que haverá um grande grupo de todos nós que vão ressuscitar, assim como ele ressuscitou. Por isso era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Mas se era necessário, porque não há outro Deus como nosso Deus, se era necessário para provar que o sacrifício foi aceito, e se era necessário para ser as primícias dos que dormem, também era necessário que Jesus Cristo ressuscitasse dentre os mortos para que todos creiam. Veja o texto conosco, veja o texto novamente comigo. No versículo 5 diz que João chega no sepulcro, vê os lençóis, não entra. Versículo 6, Simão Pedro chega, entra e vê e entra. E o versículo 7 diz: e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado à parte, é o versículo 8 que eu queria chegar. Versículo 8 diz: então entrou também o outro discípulo, no caso João, que chegara primeiro. Viu e creu. O sepulcro vazio tem a capacidade de inflamar a fé no nosso coração. Observar a ressurreição é testemunhar o poder. E é por isso que era necessário que Cristo ressuscitasse, para que os seus discípulos vissem e crescem. Agora, ver e crer não é algo que nós vamos encontrar apenas aqui no capítulo 20, mas quando nós vamos lá para o capítulo 11, na narrativa da ressurreição de Lázaro, você vai encontrar Jesus conversando com seus discípulos. Antes até de Lázaro morrer, ele está conversando com seus discípulos, se preparando para ir. E aí ele chega no versículo 14 e diz para os seus discípulos claramente: Lázaro morreu. Ele ainda estando longe, não chegou lá. Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Então Jesus está dizendo: Lázaro morreu lá em Betânia, estamos indo para lá. Graças a Deus, literalmente, graças a Deus, nós não estávamos, porque assim ele morreu. E já que ele morreu, ele poderá ressuscitar, e vocês crerão quando verem. E uma vez que Jesus ordena a ressurreição de Lázaro, e Lázaro sai para fora, diz o versículo 45, depois de ver Lázaro ressuscitando, muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Então a fé no meu coração, no seu, no coração dos discípulos, no coração dos judeus, dos seguidores dele, ela era multiplicada quando nós observamos, ela é até hoje multiplicada quando nós observamos o poder sobrenatural de Deus que retira um morto dentre os mortos e o traz para o reino dos vivos. Então por que era necessário que Jesus Cristo ressuscitasse dentre os mortos, como diz o versículo 9 de João 20, para que todos creiam? É muito fácil alguém arvorar para si, alguém chamar para si a fé sua e de quem mais estiver ouvindo.
Mas é muito difícil você provar ser merecedor dessa fé. Qualquer um pode dizer, creia em mim, mas poucos conseguem provar que são dignos dessa sua crença e dessa sua fé. Jesus prova, portanto, ser digno de fé quando ele ressuscita. Portanto, por que era necessário? Para que todos creiam. Em quinto lugar, por que era necessário Jesus ressuscitar dentre os mortos? Olhando também para esse texto, para termos algo a contar, meus irmãos. É muito agradável a nós, é muito tranquilo para nós, é delicioso participarmos de um time que ele nem começou a partida e já é vitorioso. Imagine se você pudesse torcer por um time assim na Copa do Mundo. Imagine se você pudesse apostar em uma ação na Bolsa de Valores em que é certeza que ela vai aumentar. Imagine que você pudesse comprar uma casa na certeza de que ela vai valorizar. Imagine se tivéssemos certeza do futuro com relação a alguma coisa. Pois há algo que nós temos a certeza de que nós podemos contar para os outros, de que Jesus ressuscitou, Ele está vivo e Ele está voltando. Então é ter algo para contar que faz com que as pessoas parem para nos ouvir. E nós só temos algo para contar porque Jesus ressuscitou. Isso está aqui no texto. Observe. Maria foi ao sepulcro, não encontrou o corpo, a pedra estava removida. Versículo 2, então correu, foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E disse, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Maria tinha algo para contar. Maria tinha uma mensagem na sua boca, nos seus lábios. O sepulcro está vazio. Aqui, o sepulcro estava vazio e a motivação da mensagem de Maria era um medo, um temor de que alguém tivesse roubado o corpo. Essa não é a nossa motivação. Nós temos a mesma mensagem, o sepulcro está vazio, com uma outra motivação, mas nós sabemos que Ele ressuscitou. Ele não está lá porque Ele ressuscitou. Então, essa ressurreição de Cristo faz com que tenhamos algo para contar. E quantos de nós temos guardado essa verdade para nós? Quantos de nós temos de fato fugido da oportunidade, do privilégio de compartilhar essa mensagem com outros? Nós percebemos que Maria, assim que descobre que o corpo não está lá, que o túmulo está vazio, corre para contar para os discípulos. E os discípulos, assim que veem que o túmulo está vazio, versículo 10, voltam os discípulos outra vez para casa, porque os outros estavam lá e vão contar para os outros. E se observarmos outras passagens, vamos lá para a narrativa de Lucas, nós vamos ver em Lucas, na narrativa de Lucas, Jesus aparecendo para 2 discípulos no caminho de Emaús. E quando ele aparece no caminho de Emaús, ele se revela, ele se apresenta para esses 2 discípulos depois da ressurreição. E quando os discípulos percebem que ele realmente ressuscitou, diz o texto que eles largam tudo e voltam correndo para Jerusalém para contar para os outros discípulos. Então, quando nós descobrimos que Jesus ressuscitou, quando isso é firme no nosso coração, quando não há dúvidas, então a gente quer contar. Por que era necessário que Jesus ressuscitasse? Para termos algo a contar. Em sexto e último lugar, por que era necessário que Jesus ressuscitasse? Para Ele poder voltar, meus irmãos, para Ele poder voltar. Jesus Cristo no túmulo, largado lá com seus ossos apodrecendo, jamais seria fonte de esperança para mim, para você ou para mais ninguém. Jesus Cristo no túmulo, morto como qualquer outro líder, jamais poderia ser esperança de retorno, esperança de que um dia viria. E conversando com seus discípulos, ele diz no Evangelho de João, eu vou para o meu Pai e vou preparar-vos lugar. E quando eu tiver preparado um lugar para vocês, vou voltar para vós outros e vou levar vocês para que onde eu esteja, estejai vós também. Preste atenção nessa afirmação, eu vou preparar-vos lugar, quando tudo estiver pronto eu volto para buscá-los. Agora imagine essa afirmação dita por alguém que permanece no túmulo. Essa afirmação dita por alguém que não conseguiu driblar a morte. Essa afirmação dita por alguém que se eu for visitar eu vou encontrar os ossos dele lá. Que tipo de esperança essa afirmação pode imprimir no meu coração? Mas Jesus ressuscita para que possa haver a esperança do retorno. E a esperança do retorno também está aqui. Tem algo que enche o meu coração de alegria. A Bíblia, o Antigo Testamento, o resumo do Antigo Testamento, desde Gênesis a Apocalipse, se você comprimir tudo em uma única frase, você pode resumir a mensagem do Antigo Testamento em Jesus Cristo virá.
porque o tempo todo no Antigo Testamento nós vamos vendo marcas de que um dia virá o profeta, virá aquele que é o Messias, o escolhido de Deus. E quando você faz o mesmo com o Novo Testamento, se você comprime e tira uma única frase, essa frase é: Jesus Cristo veio e voltará. Esse é o ensinamento principal do Novo Testamento. Jesus Cristo veio e Ele voltará. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos também essa mensagem. E essas mensagens da volta, elas estão camufladas ao longo da Bíblia. E eu quero convidar você para garimpar esse texto e encontrar essa mensagem camuflada aqui. Quer ver só? Diz o seguinte o texto. Ambos corriam juntos, versículo 4, mas o outro discípulo correu mais depressa, chegou primeiro ao sepulcro, abaixando-se, viu os lençóis de linho e não entrou. Versículo 6, então Simão Pedro chegou, entrou no sepulcro, também viu os lençóis, e olha o versículo 7. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado em um lugar à parte. Jesus havia ressuscitado, largado os lençóis de linho, dobrado cuidadosamente o lenço e deixado, provavelmente na cabeceira, provavelmente deixado em um lugar à parte. Esse sinal era o sinal do retorno de Cristo. E talvez você me ouça e pense assim: pastor, eu acho que o Senhor está passando dos limites, o senhor deve estar vendo algo que eu não estou vendo. Perdi alguma coisa, pastor? Será que eu dormi na leitura? Não, meu irmão. Você não dormiu na leitura porque isso não está explícito no texto. Isso só sabe quem conhece um pouco dos costumes judeus, tanto da época quanto de hoje. Pense só, se estivermos todos numa mesa, almoçando, um senhor muito rico com sua família, seus servos, seus criados o servindo. De repente, depois de terminar a refeição, esse homem terminar a sua refeição, limpar a sua boca e quiser se retirar. O tempo todo os criados estão espichando a cabeça ali da porta da cozinha para perceber se já podem começar a retirar a mesa. No momento então que esse homem vai sair, ele termina a sua refeição, pega o seu lenço e limpa a sua boca, amassa o lenço e coloca em cima do prato. Levanta-se e sai. O criado então estica a cabeça da porta da cozinha e ao ver um lenço amarrotado e colocado em cima do prato, ele entende o recado: eu terminei. Então ele vem, pega o prato e o lenço e leva embora. Agora vamos supor que nessa mesma refeição, esse mesmo homem tem que fazer algo, atender um telefone, ir na porta, buscar algo de que se lembrou. A atitude dele seria diferente. Ele iria pegar o lenço, iria limpar a boca, iria deixar o lenço dobrado no canto. Então ele iria se levantar e sair. O mesmo criado, espichando a cabeça da porta da cozinha, iria observar a cena e ver o lenço dobrado no canto. E aquele lenço dobrado era uma mensagem clara para o seu criado: não tire o prato, porque eu voltarei. Eu voltarei. Então, quando Pedro e João entram, e eles que são desse costume, que têm esse hábito, quando eles entram, observam um lenço dobrado no canto, eles entendem a mensagem do seu Senhor. Eles entendem a mensagem do Mestre. Ele está dizendo: calma, eu voltarei. Não terminou. Não terminei ainda, eu voltarei. Então, por que é que era necessário que Cristo morresse? Para transmitir ao seu coração e ao meu irmão e minha irmã, a certeza, a segurança de que Ele voltará um dia. Aleluia, glórias a Deus por isso. Eu quero encerrar orando mais uma vez, celebrando a ressurreição de Cristo e pedindo que Ele inflame o seu coração pela ressurreição de Cristo. Porque o fato dele ter ressuscitado nos enche de alegria. E se não enche, meu irmão, sonde o seu coração, veja como está o seu cristianismo. A ressurreição de Cristo precisa nos encher de alegria. Jesus Cristo ressuscitou, porque não há outro Deus como nosso Deus, para provar que o sacrifício foi aceito, para ser as primícias dos que dormem, para que todos creiam, para termos algo para contar e para poder voltar. Glórias a Deus por isso. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai eterno e bendito, que plano maravilhoso, Senhor, que plano maravilhoso que o Senhor traçou. O Senhor traçou lá desde a eternidade passada e já sabia que isso ia acontecer. Louvado seja o seu nome por isso, Pai. Nós te bendizemos por isso e nós queremos pedir que a ressurreição do seu Filho aqueça o nosso coração, Pai.
a ressurreição do seu Filho inflame o nosso coração e que nós possamos nos apegar na ressurreição do seu Filho, como crendo também na nossa própria ressurreição e na divindade do Senhor. Seja conosco, Pai eterno, nos dê esse privilégio de termos o coração aquecido como os discípulos no caminho de Emaús, cada vez que tivermos a noção, cada vez que percebermos que o Senhor levantou o seu Filho dentre os mortos. Louvado seja o teu nome, Pai eterno, em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito sejam com todos aqueles que ressuscitarão no último dia. Que seja assim até que Ele volte para nos buscar ou nos leve para si. Amém e amém. Deus abençoe. Obrigado pelo privilégio de compartilhar contigo a palavra do Senhor. Fique com Deus e uma ótima semana.